Muito bem. O tópico de hoje trata da visão filosófica e visão holística do tema redes elétricas inteligentes, né? Eu vou compartilhar minha tela e vou apresentar a vocês os materiais que estão disponíveis no Moodle, e sobre eles nós vamos comentar, né, nesse nosso encontro de hoje, tá bom? Muito bem. Então, olha, vocês perceberam que nós estamos aqui nesse tópico, abordagem filosófica e visão conceitual do tema redes elétricas inteligentes. E existem alguns materiais disponibilizados para nos auxiliar nessa reflexão. O primeiro material é o capítulo de um livro que o professor Paulo Ribeiro, Zambroni e eu somos os editores e que oportunamente vai estar disponível, né? E trata justamente dessa questão, abordagem filosófica e uma visão conceitual. Existe também disponível um material, um artigo que foi publicado pelo professor Paulo Ribeiro e um filósofo, Verkerk, que trata do planejamento e projeto de redes inteligentes, né, e considerações filosóficas sobre esses aspectos. Um outro artigo trata de reflexões sobre a filosofia da tecnologia nos sistemas, nos emergentes, né, sistemas elétricos de potência, né? E aí vocês vão ver que existe uma tarefa para vocês, ao lerem esses materiais, principalmente esse artigo, vocês elaborarem 3 questões sobre os temas que estão apresentados aqui. Ou seja, espera-se que vocês formulem 3 questões filosóficas sobre o tema, questões de reflexão profunda, né, sobre a natureza, a significância, a, a relevância, os conflitos, né, aspectos dimensionais, aspectos éticos e até mesmo democráticos da inserção, né, de energias renováveis no contexto de redes elétricas inteligentes. Então, essa provocação que a gente quer fazer com vocês hoje. Os aspectos técnicos nós já discutimos, né, nos vários encontros anteriores, né, e passando pelas questões específicas de tecnologias de comunicação, de tecnologias de automação, de inserção de novas fontes renováveis nos sistemas de distribuição, a questão da geração distribuída, portanto, a questão regulatória, questão econômica, os impactos sociais, né, que a inserção de renováveis busca minimizar, principalmente na questão de emissão de poluentes, redução de emissão de poluentes, com o uso de combustíveis fósseis, por exemplo. E existem aspectos mais amplos que precisam ser discutidos. Então, isso é um tema que nós vamos abordar, está nessa sessão aqui. Terminando a sessão, vocês têm um questionário, né, para vocês verificarem se os conhecimentos, né, foram adquiridos, tá? E vocês podem realizar esse questionário até dia 30 de junho. Na próxima sessão, a gente está disponível para vocês vários softwares para simulação computacional de redes elétricas inteligentes. Tem um software chamado Homer Pro, né, para simulação de micro-redes com inserção de célula combustível, painéis fotovoltaicos, sistemas de armazenamento de baterias, né, geração eólica, geração
geração solar, veículos elétricos, enfim. É um software bastante utilizado nos Estados Unidos e permite, né, a avaliação técnica e econômica das microredes. Tá? O EPRI também oferece um software chamado OpenDSS, né? Open Distribution Software, e trata de fluxo de carga em redes de distribuição. E pode-se avaliar os impactos, por exemplo, da inserção de fontes renováveis, como, por exemplo, painéis solares, né, que, dependendo da inserção de potência ativa que esses painéis possam ter, se for superior à carga consumida no local, há uma reversão do fluxo de potência, né, da carga para a fonte, no sentido da fonte. E com isso os alimentadores podem ter problemas de sobretensão. Então, tudo isso pode ser avaliado, né, por esse software OpenDSS. Vocês têm o MATLAB Simulink, que também permite uma simulação interativa, né, com a dinâmica de diversos dispositivos, né, de geração e de consumo numa microrede. Então, existem até tutoriais, né, disponíveis para exemplificar o uso dessa ferramenta, permite analisar a dinâmica, né, de microredes. E tem o software MTP, né, que também tem subrrotinas, né, tem pacotes dedicados para o estudo de sistemas de energia renováveis, né, principalmente nos aspectos transitórios, né, resposta no domínio do tempo e também no domínio da frequência desses sistemas. Existe um software que é um software livre, né, de acesso gratuito a todos, o Scilab, que, assim como o MATLAB Simulink, oferece ferramentas de simulação, né, dinâmica, como o Xcos, né, que permite, né, vocês utilizarem, né, em seus projetos de aplicação, né, caso venham a implementar esses sistemas. E sobre esses softwares tem aqui um pequeno questionário, uma questão para vocês. Ao visitarem esses sites, vocês vão ter plenas condições de resolver esse questionário. E com isso a gente encerra o conteúdo previsto para esse curso, né? No próximo, vocês têm aí o trabalho final e a entrega final do arquivo, do artigo e a apresentação em PowerPoint. Você tem até o dia 6 de julho para fazer, até o meio-dia do dia 6, e o link do vídeo da apresentação que vocês vão produzir em conjunto, né, também até o dia 6 de julho, tá certo? Então, o material está todo organizado aqui, e depois, né, do dia 6, né, já está disponível, né, desde já, esse questionário para vocês, uma pesquisa para vocês responderem de forma anônima sobre as metodologias e didáticas utilizadas neste curso. Então, é importante o feedback de vocês para a gente ir aprimorando aí a oferta desse curso aos outros alunos da Unifei. Uma vez concluído isso, boas férias, que seria o tópico 15 aqui desse nosso material. Tudo bem? Até aqui, tranquilo? Alguma pergunta? Está claro o que tem de tarefas a fazer? Então, são mais 2 questionários e uma elaboração de 3 perguntas em relação aos artigos que estão disponíveis para a nossa reflexão sobre filosofia da tecnologia, né, aplicado aí em redes inteligentes. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos lá. Alguém sabe o que significa a palavra filosofia? Filosofia. O que significa a palavra filosofia? A gente tem uma ideia, né, do termo, né? A filosofia é uma discussão mais profunda sobre questões da existência humana, de como funciona o universo, não é isso? A gente fala assim, olha, é um filósofo, é uma pessoa que reflete profundamente sobre tudo e tal. Mas olha, se a gente perguntar para o Google, né, digitar filosofia, vai aparecer a seguinte definição:
é o estudo de questões gerais e fundamentais sobre a existência, sobre o conhecimento, os valores, a razão, a mente, a linguagem, frequentemente colocados como problemas a resolver. O termo provavelmente foi cunhado por Pitágoras, né? No dicionário, filosofia aparece como amor pela sabedoria, experimentado apenas pelo ser humano consciente de sua própria ignorância. Segundo autores clássicos, o sentido original do termo atribuído ao filósofo grego Pitágoras, né? No platonismo, filosofia, investigação da dimensão essencial e ontológica do mundo real, ultrapassando a opinião irrefletida do senso comum, que se mantém cativa da realidade empírica e das aparências sensíveis, né? Então, o termo filosofia, né, se a gente ver aqui na Wikipedia, né, ou Wikipédia, traz, né, essa composição de dois outros termos, né, do grego, né, filosofia, né, amor pela sabedoria, né, estudo de questões gerais e fundamentais sobre existência, conhecimento, valores, razão, mente, né, e os métodos filosóficos incluem o questionamento, a discussão crítica, o argumento racional, a apresentação sistemática, né? As questões filosóficas clássicas incluem: é possível saber qualquer coisa e provar que se sabe? O que é mais real? Os filósofos também colocam questões mais práticas e concretas. Existe uma maneira melhor de se viver? É melhor ser justo ou injusto? Os seres humanos têm livre-arbítrio? Então, veja, o termo filosofia, né, deriva dessa busca pelo conhecimento, a busca por respostas e por uma análise mais profunda das interações entre tudo, né? Então, são duas palavras, philos e sofia, né? A primeira é uma derivação de filia, que significa amizade, amor fraterno, respeito entre os iguais. Então, filia. E a segunda, sofia, significa sabedoria, ou simplesmente saber. Filosofia significa, portanto, amizade pela sabedoria, amor e respeito pelo saber. E o filósofo, por sua vez, seria aquele que ama e busca a sabedoria, tem amizade pelo saber, deseja saber, né? Então, tem várias visões históricas, né, de quem estuda filosofia antiga, né, greco-romana, medieval, indiana, e aí a filosofia busca, na verdade, essa compreensão mais profunda das interações, né, e das razões das coisas, né? Então, a ideia nossa não é discutir filosofia aqui, mas a gente fala de um outro termo, né, nesse tópico aqui, a gente fala abordagem filosófica e visão conceitual de redes inteligentes. E há esse termo, filosofia da tecnologia. Bom, o que é tecnologia? Tecnologia, se a gente buscar aqui, vamos ver o que aparece. Tecnologia é o conjunto de técnicas, habilidades, métodos e processos usados na produção de bens e serviços, ou na realização de objetivos, como, por exemplo, investigações científicas. Então, tecnologia. Olha, o conhecimento das técnicas, né? É o estudo sistemático, é teoria geral sobre técnicas, processos, métodos, meios, instrumentos, ou mais ofícios ou domínios da atividade humana. Por exemplo, é a técnica, o conjunto de técnicas de um domínio particular. Então, veja, o que seria a filosofia da tecnologia? E por que é importante abordar essa temática quando tratamos de redes inteligentes, né? Alguém gostaria de tentar uma resposta? Por que esse tópico foi incluído aqui? Será que é importante ter uma visão mais ampla, a gente chama de visão holística, sobre o impacto
de novas tecnologias, como as redes inteligentes, na sociedade, no meio ambiente, na economia, na democracia, né? Existem valores associados à tecnologia ou a tecnologia é desprovida de valor? O que vocês acham? O Andrei, o que você poderia comentar com a gente, Andrei? A tecnologia é neutra? Ela não tem distinção entre bem e mal? Boa noite, pode comentar. Pode ligar o seu áudio aí, não tem problema não. Vamos conversar um pouco. A Fernanda está comentando aqui. Sim, tudo está interligado. Quando falamos de automação, muitas vezes estamos falando de substituição de mão de obra humana. O Andrei, estou sem microfone, perdão. Esses fatores devem ser debatidos de um ponto de vista filosófico. É por aí mesmo, Fernanda. E essa é a proposta, né, desse módulo. Né? Se a gente, então, abrir esse arquivo aqui, e vamos fazer uma leitura dinâmica e realçar os pontos mais destacáveis, né? Então, começa com essa questão, né? Por que nós precisamos de uma abordagem filosófica, uma visão conceitual de redes elétricas inteligentes? Bom, nós já sabemos que, por diversas razões, as redes elétricas estão se automatizando e mais tecnologias de informação e comunicação estão sendo inseridas. Isso muda o relacionamento entre concessionária, consumidor, né? O consumidor pode vir a ser produtor de energia também, que ele se torna prosumer quando instala um sistema fotovoltaico, por exemplo. E como é que fica o uso dessa tecnologia sob uma visão mais ampla? Quer dizer, que impacto isso tem em todos os outros agentes, ou o que a gente chama de partes interessadas, os stakeholders, né? Então, a gente precisa de um framework, vamos dizer, a gente precisa de um ferramental de como pensar o impacto da tecnologia. Usando a nossa experiência, por exemplo, vocês nasceram na época da internet. A internet já estava disponível, então ter celular, ter acesso à rede, ter Google, né, para fazer pesquisa, ter Instagram, ter WhatsApp, isso, né, parece que sempre existiu, certo? Não faz diferença, mas a internet foi uma grande revolução, né, que trouxe impactos assim, não só de disponibilidade de informações e de conhecimento, mas de impactos comerciais, inclusive. Né? Hoje nós temos o e-commerce, né, o e-business, né, mesmo com o cenário de pandemia, o mercado eletrônico ele cresceu absurdamente, a ponto que as empresas que não tinham, né, nenhum site para comercializar os seus produtos tiveram que rapidamente se adaptar e ingressar nesse mercado online. Por quê? Por causa do isolamento, né, imposto pelo cenário de pandemia. Então, imagine a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, né, com a criação das máquinas a vapor, né, a industrialização, né, trouxe uma revolução que fez o homem mudar do campo para as cidades. Né? Então, veja, a tecnologia ela tem um impacto que precisa ser pensado, planejado, avaliado com cuidado, porque senão tem efeitos colaterais indesejáveis e pode, inclusive, gerar um dos piores efeitos que nós vemos no nosso século, que é a questão da desigualdade, né, o desequilíbrio, né, socioeconômico entre famílias, entre países, e que isso é fonte da maior violência, né, que é justamente a própria desigualdade. E o fruto, quer dizer, as causas da desigualdade nós já conhecemos, é a concentração de renda, é um modelo de pensar, né, extremamente ganancioso, né, e despreocupado dos efeitos que essa concentração provoca, né, inclusive no meio ambiente e, né,
na própria sociedade. Quer dizer, não é possível que um percentual mínimo de pessoas sejam extremamente ricas, enquanto que uma grande maioria seja extremamente pobre. Miséria, né, ela é a maior prova de desumanidade que nós vivenciamos hoje. E isso não é exclusivo de um país. Em todos os países tem maior ou menor grau de miséria, né? Então, veja, pensar de forma filosófica é, primeiro, reconhecer que existe uma complexidade, existe uma interdependência entre, entre as coisas, entre os conceitos, entre as ações, entre os valores, né? A gente lida com objetos como engenheiros, né? E a gente projeta objetos para atender critérios funcionais, né? Mas a gente não consegue garantir a utilização plena, né, de todas as funções daquele objeto. Então, veja, qual é a utilidade de uma caneta, né? Para que serve uma caneta? Bom, a função principal é escrever, mas uma caneta pode ter, né, na mão do usuário, infinitas possibilidades de uso, né? Então, a questão das redes inteligentes, elas são complexas por natureza e elas precisam ser estudadas dentro dessa visão, né? Existe aqui uma complexidade dimensional, então tem aspectos físicos, tem aspectos sociais, tem aspectos de controle, tem aspectos jurídicos, né, de propriedade, de direitos e deveres, tem aspectos morais, né? Quando a gente fala do uso da tecnologia para concentrar mais renda, para gerar mais privilégios, ao invés de resolver os problemas de desequilíbrio, de desigualdade, de pobreza energética, né? Então, esses são vários aspectos que têm que ser pensados quando se introduz uma tecnologia. Claro, a maioria das preocupações dos engenheiros está na complexidade tecnológica, que é o que normalmente se ensina nos cursos, nos currículos de graduação e de pós-graduação. Então, ensinam-se técnicas, métodos, abordagens de cálculo, de simulação para geração distribuída, para eletrônica de potência, como projetar, controlar conversores, para usar armazenamento de energia, para desenvolver controles inteligentes, para automação, monitoramento, para se ter um mercado que seja inteligente nas transações de energia e de potência, e que tenha inovação. Então, a questão tecnológica, ela é a que normalmente é tratada, né, pelos profissionais da engenharia. Mas os outros aspectos, né, sociais, por exemplo, são deixados de lado. Aspectos jurídicos, não, isso é coisa do advogado. Aspectos morais, éticos, né, relacionados ao uso da tecnologia, isso não é questionado, nem na fase do projeto das soluções tecnológicas, né? E existe uma complexidade ligada aqui aos stakeholders. Essa palavra stakeholders, ela quer dizer partes interessadas. Se a gente buscar aqui stakeholders, o que significa stakeholders, né? Stakeholders é um dos termos utilizados em diversas áreas, como gestão de projetos, comunicação, administração, arquitetura, referente às partes interessadas que devem estar de acordo com as práticas de governança corporativa executadas pela empresa. Então, em todo projeto, todo empreendimento, existem partes interessadas. E o empreendimento de redes inteligentes também tem as suas partes interessadas. Tem a indústria, por exemplo, que vai fabricar a cadeia produtiva que está envolvida quando você encontra um cenário favorável à implantação, por exemplo, de medidores inteligentes, que é a linha de frente da implantação de redes inteligentes, são os medidores inteligentes, os smart meters, né? Então, a indústria que fabrica esses medidores, a cadeia de distribuição, de entrega, então, o que tem por trás, né, de uma nova tecnologia sendo implantada no setor elétrico? Isso tem consequências. Tem a questão das autoridades públicas, né, que definem as políticas de fomento
as agências reguladoras, né, os provedores de serviços, os centros de pesquisa, as universidades, doutorado, pesquisa, né, e os próprios consumidores de energia. Quer dizer, existem vários stakeholders interessados, né, nesse contexto, que sofrem ação, são beneficiados ou são impactados negativamente pelo uso dessa tecnologia. Então, essa complexidade, né, requer um modo de pensar mais amplo, né, e podemos dizer, um modo de pensar contextualizado e tomando por base princípios filosóficos, né? Por isso que a filosofia nos ajuda a refletir, né, ajuda a formular questões, como, por exemplo, essas que estão listadas aqui na tabela 7.1. Né? Perguntas do tipo 5W 2H, né? Quem, né? Quando, onde, por quê, como, né? Então, quem será diretamente afetado? Quem será prejudicado ou beneficiado? Quem tomará as decisões? Né? Quem merece reconhecimento? Quais são os pontos fortes e fracos? Quais são as alternativas? Quais são os piores e melhores casos? Qual é o ponto mais ou menos importante? Onde essa solução é necessária ou não é necessária? Né? Onde existem mais informações? Quando é aceitável ou inaceitável? Né? Quando o uso desta abordagem, dessa tecnologia pode ser um problema? Né? Por que é um problema? Por que é relevante? Por que tem sido assim por tanto tempo? Por que não mudar? Por que mudar? Né? Como isso será visto no futuro? Né? Então, tem várias questões que o pensamento crítico, como está escrito aqui, não se resume no acúmulo de informação. Ter informação não significa, né, que você tem criticidade. Você pode saber muito sobre as coisas, mas se refletiu sobre as relações de causa e efeito existentes entre cada agente desse pacote de informações que você tem. Então, é aí que é preciso chamar a atenção do engenheiro para o seu papel, né, ético e responsável no projeto, na construção, na operação, na manutenção, na utilização de dispositivos tecnológicos. Né? E isso que é comentado nesse texto aqui, que a leitura dele, acredito que será aí bastante agradável para vocês. Agora, para lidar com a complexidade, né, é preciso se fazer lançar mão de alguns aspectos, né? Como dizia, né? Divide e conquiste, né? É uma sabedoria greco-romana, né? Se você quer compreender a complexidade, se você tem que começar estudando ela com uma visão ao mesmo tempo global, ampla e ao mesmo tempo detalhada. Como fazer essa visão holística e ao mesmo tempo uma visão especialista, vamos dizer, do conhecimento? Então, você precisa lançar mão de vários aspectos, várias dimensões do problema, e para cada dimensão você conseguir elencar os principais fatores impactantes nela. E assim você vai construindo a visão do todo. Né? Então, existem algumas dimensões colocadas aqui que são possivelmente aplicáveis também no contexto de redes inteligentes, uma dimensão aritmética ligada à quantificação, à medição, uma dimensão espacial, ocupa espaço, volume, arranjo, né? Imagina, painéis fotovoltaicos. Vamos colocar painéis fotovoltaicos em todas as residências dos brasileiros. Bom, perfeito. Quantos metros quadrados de telhado nós precisamos? Bom, mas se você... qual é o peso, né, que vai ser adicionado? Então, veja, são dimensões aritméticas, espaciais. Tem impacto da velocidade do vento, né, no desempenho desses painéis? A questão física, a questão biológica, a deterioração do desempenho
em função de ataques de micro-organismos, de sujeira nas placas, enfim, aspectos do comportamento das pessoas, né, diante de novas tecnologias, a questão racional, analítica, formativa, linguística, como você explica essa tecnologia, né, e questão social, né, da interconectividade, a interação. A gente está, inclusive, realizando esse encontro virtual usando uma tecnologia de informação e comunicação. E, até bem pouco tempo, isso seria uma prática incomum, né? Está se tornando comum agora. Veja como essa questão da adesão e da apropriação da tecnologia, ela faz aquilo que era algo, no primeiro momento, totalmente novo, parecer completamente como pão em padaria. Toda padaria tem pão, ou pelo menos deveria ter, né? Então, hoje, todo mundo tem celular, ou pelo menos teria direito a ter, para se comunicar com mais facilidade. E daqui a pouco a gente vai falar, mas toda rede é inteligente. Como não é? Né? E a questão econômica, que, por última análise, é a que viabiliza, né, através das transações nesse mercado, que as tecnologias sejam utilizadas em benefício da maioria das pessoas. Dizer que a tecnologia beneficia a todos seria uma injustiça, porque não é verdade. Então, existem outras dimensões que têm que ser pensadas pelo engenheiro também no seu projeto, a questão de estética, né? Veja, quando você projeta um dispositivo, você não pensa só na funcionalidade dele, né? Quantas maneiras existem para produzir uma caneta, né? Então, aí você fala, poxa, existem várias, e quantas formas possíveis, qual é a anatomia e qual é a funcionalidade, né? O princípio funcional é o mesmo, de fazer a tinta borrar sobre o papel. Agora, a estética, a questão de outras questões, né, ligadas à tecnologia, a questão jurídica, a questão moral, né, a questão aqui pística, vamos dizer, pística está ligado à crença, à confiança, à fé, né, dos consumidores nas soluções implementadas, né? Até que as pessoas não se habituaram a usar o celular e se comunicar usando imagem e som, havia uma crença, né, de que isso daqui era coisa do mal. De repente, as pessoas passam a utilizar o celular e adotam ele de tal forma que vão dormir com ele, levanta com ele, não tira o celular o tempo todo, está com o celular. Até um problema de segurança, que a bateria pode entrar em curto e causar um incêndio e isso ser prejudicial à saúde da pessoa. E existem outros perigos ligados ao uso do celular, como, por exemplo, o compartilhamento de dados voluntário pelas pessoas da sua vida íntima, das suas imagens e das suas preferências, que pode ser usado, inclusive, contra os interesses das próprias pessoas. Veja, por exemplo, o caso de manipulação de intenção de votos, né, em países da América do Norte, né, através de casos aí bastante conhecidos na literatura, né, e que empresas que prestam esse tipo de serviço utilizam as redes sociais para fazer um mapeamento do perfil da população e as fake news, e aí cria todo um cenário que leva as pessoas a tomarem decisões e votar e se arrepender dos votos, né, um dia mais tarde. De qualquer forma, veja, tecnologia não é neutra. E as pessoas, o uso que as pessoas fazem da tecnologia tem que ser considerado assim, que elas podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal. Todos nós sabemos disso. Mas nem sempre estamos atentos, né, ao uso que fazemos das tecnologias. Então, veja, nesse texto existem aqui vários exemplos, né, que são discutidos, a gente não vai ficar abordando cada um deles, vocês depois vão ler com mais calma, e vocês vão conseguir identificar, né, e se lembrar das suas próprias experiências, né, quando
passaram também a fazer uso de tecnologias disruptivas. Aqui, a abordagem ela é bastante ampla. Eu gostaria de focar, como a gente está falando de visão geral e um modelo holístico, dois modelos aqui são destacados na área de redes inteligentes. O modelo NIST, né, que é um modelo desenvolvido aqui pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologias, né, National Institute for Standards Technology, e que desenvolveu um framework. Essa palavra framework também é uma coisa interessante da gente. Ela é usada, framework. O que significa framework? Framework é uma abstração, no caso de desenvolvimento de software, que une códigos comuns entre vários projetos de software, provendo uma funcionalidade genérica. Um framework pode atingir uma funcionalidade específica por configuração durante programação de uma aplicação. Agora, um framework, na verdade, pode ser também uma metodologia, uma estrutura, um modo de pensar, né, estruturado. Né? Então, quando a gente fala assim, é um framework para a implantação de redes inteligentes. Seria assim, um planejamento, um guia, né, um passo a passo, né, uma diretriz. Isso é o que significa a palavra framework. É um arcabouço conceitual, um conjunto de conceitos usados para resolver um problema de um domínio específico. Né? Pode não ser um software, né, pode ser um modelo, né, pode ser uma estrutura, pode ser uma diretriz, né? Como disse, pode ser uma filosofia, né? Então, o modelo, né, a melhor palavra que a gente pode traduzir para framework é um modelo estruturado. E aí, o NIST ele apresenta, então, vários referenciais, vários níveis, né, para discutir os principais componentes de uma rede elétrica inteligente, né? E esses modelos estão representados aqui nesse texto. Tem um outro modelo também que acrescentou um pouco mais, né, ao que tinha sido inicialmente proposto pelo NIST, em diversos níveis, né, nível técnico, nível informacional, nível organizacional, é o modelo SGAN. Deixa eu chegar no modelo SGAN para a gente ver. O que é esse modelo SGAN? É um modelo europeu, né? Esse modelo ele foi desenvolvido também para permitir essa visão conceitual sobre os domínios, né, e que o tema redes elétricas inteligentes tinha que ser pensado porque haveria interações, né? O domínio físico propriamente dito, da geração, da transmissão, da operação, dos mercados, do cliente, né? E eu acho que é mais fácil a gente ir direto no modelo e mostrar para vocês as camadas de interoperabilidade que sintetizam esse domínio. Então, aqui está uma representação gráfica, né, do que esse modelo SGAN, e ele tem aqui, do ponto de vista de domínios, geração, transmissão, distribuição, DER, que é Distributed Energy Resources, né, que são a geração distribuída, renovável, e os clientes. Né? Então, são os domínios em que os sistemas físicos estão instalados. E tem zonas hierárquicas de processo, de campo, de subestação, de operação, de organização, de mercado. Né? Uma primeira parte aqui refere-se aos equipamentos do sistema elétrico e conversão de energia. E a outra refere-se ao gerenciamento de informações. A gente pode pensar nesse modelo em camadas. Deixa eu mostrar, esse desenho fica melhor. Então, veja bem, a gente tem na primeira base dessas várias camadas aqui, nós temos uma camada dos componentes físicos, que é onde existe a rede propriamente dita, né?
tem a usina hidrelétrica, tem os sistemas de transmissão, as linhas, tem a rede de distribuição, tem as fontes de energia renováveis distribuídas, tem as instalações dos clientes residenciais, comerciais. Então, é o sistema físico propriamente dito, né? E aí, você tem, a nível de zona hierárquica, você tem processos, tem campos, subestações, operação, organização, mercado. E aí tem uma camada superior, que é a camada de comunicação, que esses agentes fisicamente têm que se trocar informações para controle de potência, para regulação de tensão, regulação de frequência e tal. É a camada de comunicação. Aí tem uma camada de informação de energia faturada, energia vendida, informação sobre atendimento ou não a parâmetros de qualidade, informação regulatória, né? E tem a camada funcional e tem a camada comercial, ligado aos objetivos econômicos, a estrutura e a política, né, de prover a quantidade de energia necessária através de leilões, de estímulos a fontes eólicas, solares distribuídas, enfim. Existem, então, diversas camadas de interoperabilidade, indo desde o aspecto técnico, ao aspecto regulatório, ao aspecto político, ao aspecto comercial, econômico, financeiro e social. Então, essa estrutura conceitual de pensar redes elétricas inteligentes, ela vai além de pensar só na rede física. É a primeira camada, tá certo? E isso é o que diferencia, né, esses modelos. Então, são frameworks, né, que facilitam essa visão mais ampla de como você tem que pensar sobre redes elétricas inteligentes. Deixa eu ver se eu encontro aqui o que significa o termo SGAN. Tá aqui, ó. Modelo arquitetônico de redes elétricas inteligentes. Então, é Smart Grid Architecture Model. Isso é o que significa a palavra SGAN. Se a gente buscar aqui, vamos ver, SGAN Model, vamos ver se aparece. Olha, aparece aqui as diversas SGAN Toolbox, tá vendo? Smart Grid Architecture Model. Então, há informações, né? Smart Grid Architecture Model. Tem informações aqui sobre esse modelo, esse framework para pensar as várias camadas e as interações existentes, né, entre sistemas com redes elétricas inteligentes. Tá certo? Então, é importante que vocês saibam da existência desse modelo e para poder, de uma forma visual, correlacionar os vários stakeholders, as várias dimensões que existem no problema, tá certo? Dá para entrar no detalhe de discutir cada uma desses aspectos, né, nos segmentos de geração, transmissão, distribuição, de energia distribuída, de consumo, de comunicação, né, ou aspectos que são transversais, como telecomunicação, segurança, compatibilidade eletromagnética, qualidade, mas cada um dos aspectos envolvidos, né, no processo, na estação, no campo, na operação, no mercado, né, pode ser representado e estudado com as suas particularidades. Então, veja, a visão macro, perdão, e a visão micro do processo, né, é a que o engenheiro precisa estar habituado a fazer para que ele possa dar resposta a essa complexidade que existem aí nas redes elétricas inteligentes. Tá bem? Até aqui, tranquilo? Pessoal, alguma observação? O discurso é muito filosófico, mas vocês percebem que pensar no problema com todas as suas variáveis, né, facilita para que a gente não cometa erros de subestimar ou simplificar, né,
demais a tecnologia e não levar em consideração, por exemplo, a opinião do consumidor. A opinião do consumidor é fundamental. Você pode fazer um projeto maravilhoso. Se ele não gostou ou não atende às expectativas dele, você não vende. Não é verdade? Deixa eu ver aqui a opinião do Henrique. O Henrique colocou uma questão interessante. Acredito também que essa tecnologia vai privilegiar quem? Será que abrange a classe minoritária ou apenas a majoritária? Acho que isso interfere na questão filosófica também. Claro, é uma questão de pensar em ética, em justiça, né? São princípios e valores que o engenheiro tem que levar em conta. A Fernanda também coloca aqui, professor, esses dias vi uma notícia sobre os valores altos das contas de energia em Portugal. Estavam debatendo sobre o tema de democracia e pobreza energética. E pensando na questão das redes inteligentes, devido ao custo dessas novas tecnologias, a inserção delas nas redes não pode provocar encarecimento da energia e talvez estar numa exclusão de consumidores? Com certeza, Fernanda. Isso é um dos temas, assim, centrais. Por quê? No modelo regulatório vigente, quem tem garantia de equilíbrio econômico e financeiro são as concessionárias. Mas como que o governo garante equilíbrio econômico e financeiro às famílias? Entendeu? Então, se não há aumento de salários, se não há uma distribuição justa, se o dinheiro dos impostos não volta em benefícios de garantia de transporte, habitação, educação, né, de forma igualitária e que possibilite o desenvolvimento de todos os brasileiros, então a concentração de renda só aumenta, e a tecnologia potencializa essa concentração. Então, o papel, né, do agente regulador é a criação de políticas que incentivem a modernização, mas que também compartilhem os benefícios dessa tecnologia para a diminuição dessas desigualdades, né? E isso é fundamental. E nós, como engenheiros, né, e pesquisadores, e professores, e brasileiros, temos que colocar o nosso talento nesse sentido também. Tem um outro artigo que eu também disponibilizei para vocês, que trata de reflexões sobre a filosofia da tecnologia nesse contexto de sistemas elétricos mais inteligentes, né, que está emergindo, né, que está crescendo. E aparecem aqui umas figuras, né, interessantes, né, aparecem uns termos. Né? Filosofia, nós já sabemos o que significa, filosofia. Agora, o que significa a palavra ontologia? Vamos ver aqui o que significa ontologia. Deixa eu ver se eu consigo acessar. Não. Aqui, ver se eu consigo. O que significa a palavra ontologia? Ontologia é a parte da metafísica que trata da natureza, realidade e existência dos entes. A ontologia trata do ser enquanto ser, isto é, do ser constituído como tendo uma natureza comum, que é inerente a todos e a cada um dos seres objeto de seu estudo. Olha, já começa a ficar complicado. A gente começa a falar de muito logia, né? Cada logia né, que você estuda, mas a ontologia, ela trata, na verdade, da natureza das coisas. A gente pode falar assim, quando eu falo que eu tenho um artefato, ele é artificial ou ele é natural? Como é que eu classifico o que é natural e o que é artificial? Né? Então, esse é o princípio. A ontologia, dentro do princípio aristotélico, é uma parte da filosofia que tem por objeto o estudo das propriedades mais gerais do ser, apartada da infinidade de determinações que, ao qualificá-lo particularmente, ocultam a sua natureza plena e integral. Então, na verdade, a ontologia está ligada especificamente à natureza, né, do que existe e de tudo que existe. Né? E o que é a palavra epistemologia? Vamos ver aqui alguns termos filosóficos para a gente se divertir um pouco também. O que é a palavra epistemologia? Vocês podem ouvir isso. O que é epistemologia? Em sentido estrito, refere-se ao ramo da filosofia que se ocupa do conhecimento científico. Então, a epistemologia é o estudo crítico dos princípios, das hipóteses, dos resultados das diversas ciências
com a finalidade de determinar seus fundamentos lógicos, seu valor e sua importância objetiva. Então, a epistemologia da ciência é o conhecimento da ciência, né? Então, é interessante, né, que quando você começa a buscar as ferramentas da filosofia, a filosofia também lança mão de outras ferramentas que auxiliam na reflexão e nessa capacidade de questionar e de classificar e de organizar, né, as coisas, os conhecimentos, as ações e os valores, né? Cada área da filosofia se ocupa, né, de nos habilitar ou nos dar ferramentas para isso. Agora, essa vocês conhecem. O que significa a palavra metodologia? Metodologia. Vocês fizeram uma disciplina de metodologia na universidade. A metodologia é o estudo dos métodos, isto é, o estudo dos caminhos para se chegar a um determinado fim. Tem como objetivo analisar as características dos vários métodos indispensáveis, tais como avaliar capacidades, limitações, criticar os pressupostos quanto à sua utilização. É um ramo da lógica que se ocupa dos métodos das diferentes ciências. Então, a metodologia científica começa lá com números significativos, como medir, como interpolar, como fazer tratamento das incertezas da medição, né, a questão da propagação de erros, enfim, tem vários aspectos da metodologia, né, como uma parte, né, da filosofia que nos ajuda a desenvolver uma boa engenharia, né? E tem a metafísica também, que é a visão de realidade, com a visão de mundo, por exemplo. Então, nós vamos ver também o que significa a palavra metafísica. Metafísica. Qual é o significado de metafísica? É uma das disciplinas fundamentais da filosofia que examina a natureza fundamental da realidade, incluindo a relação entre mente e matéria, entre substância e atributo, entre potencialidade e atualidade, né? A metafísica é uma visão transcendental daquilo que se vê, daquilo que se sente, né? Ela é no kantismo, né, o estudo das formas ou leis constitutivas da razão, fundamento de toda especulação a respeito das realidades suprassensíveis, a totalidade cósmica, né, a fonte de princípios gerais para o conhecimento empírico. Então, a metafísica é também uma das ferramentas da filosofia que está ligada com a visão de mundo, visão de realidade, né? E está ligado muito à crença, à fé, né? Então, enquanto que as ciências, a tecnologia se ocupa de criar objetos, atribuir funções a esses objetos e através do uso dos objetos, criar situações de valores, né? A metafísica está mais ligada a uma visão transcendental, né, da realidade, né? E a ética? E a estética? O que significam esses termos, né? Ética. O que é ética? Olha só. Ética ou filosofia moral é, na filosofia, o estudo do conjunto de valores morais de um grupo ou indivíduo. A palavra ética vem do grego ethos, que significa caráter, disposição, costume, hábito, sendo sinônima de moral. Veja, mas há uma diferença entre ética e moral. Veja, cuidado.
conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social, de uma sociedade. Parte da filosofia é responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam, orientam o comportamento humano, refletindo a respeito da essência das normas, valores, prescrições, exortações presentes na realidade social. Então, na verdade, é o conjunto de princípios e valores que você usa para tomar decisão. Eu quero, eu posso, eu devo, né, como dizia Mário Sérgio Cortella, num de seus vídeos falando sobre ética e moral. A moral ela é mais ligada aos hábitos, às tradições. A ética está mais ligada aos princípios, e, portanto, a ética tende a ser a direcionadora da moral, né? Então, quando a gente diz, por exemplo, corrupção é uma atitude antiética, né? Existem moral, imoral e amoral. Então, existem termos que nós temos que conhecer para a gente, na atuação profissional, a gente seguir e não ser vítima de contexto. Tá? O engenheiro, no ambiente de trabalho, ele está cercado de diversos interesses. O interesse no desenvolvimento da tecnologia, o interesse na maximização do lucro, o interesse na concentração de poder, o interesse de vantagens, às vezes indevidas, e você não pode ser simplesmente um cérebro a serviço do mal. Você tem que ter valores e princípios para você saber que você não vai trocar o seu salário, né? Quer dizer, trocar o seu talento por um salário e em condições em que você perca a sua integridade. Então, por isso a filosofia vem. Então, veja, filosofia é ferramenta para pensar e aprender a pensar. E aí, existem alguns aspectos, como, por exemplo, quando você vai fazer um processo tecnológico, você define um conceito, você faz uma especificação, você faz uma análise quantitativa, aí você faz um piloto, uma implementação prática daquele projeto, daquele dispositivo, aquele equipamento, e você põe ele em operação. Então, em cada uma dessas etapas, mesmo que a gente não saiba o nome, isso é ontologia, isso é a metodologia, isso é metafísica, isso é ética, estética, qual aspecto da filosofia, é epistemologia, né, que eu estou tratando aqui? Não. Mesmo que você não saiba o nome, sempre você vai colocar questões ontológicas que lidam com a natureza das coisas, questões epistemológicas, quer dizer, qual o conhecimento necessário para conceber, especificar, fazer uma análise quantitativa. Para construir, você vai ter questões metodológicas, o que fazer em cada etapa, como sequenciar a produção. Questões metafísicas, está ligada a crenças. Olha, redes inteligentes é bom para o Brasil, para o brasileiro, nós precisamos de redes inteligentes nesse momento. É melhor investir em redes inteligentes ou investir em educação? Quer dizer, são questões assim que aguçam a nossa capacidade de pensar. Questões éticas, né? O brasileiro precisa mais de automação no seu medidor de energia, ou ele tem que ter energia para automatizar e amplificar a sua capacidade de geração de renda? O que é mais importante para o brasileiro, né? Quem que tem que ser smart, né, para o brasileiro? Ele ser um consumidor cada vez mais dependente, né, da indústria, dependente de um setor, dependente de um governo, ou ele ser um brasileiro cada vez mais pensante, consciente dos seus direitos, questionador das decisões e capaz de se associar com os outros brasileiros para reclamar os seus direitos e exercer os seus deveres. Então, são questões que têm que ser questionadas. Então, essa capacidade da filosofia, ela se aplica na engenharia justamente para antecipar, né, os impactos que até o projeto mal feito, que a construção mal feita, que a aplicação inadequada
possa resultar em acidentes, em prejuízos e mortes, né? Que, em última análise, é o que não se deve ter, né, ao usar tecnologia. Mas por isso que tem que usar filosofia na tecnologia, para pensar em todos os aspectos. E aí existem aspectos de toda a natureza, né? Então, vocês têm várias dimensões para pensar o problema, para conceber, tem vários fatores, né, científicos, tecnológicos, de mercado, políticos, jurídicos, éticos, e isso leva, né, ao instrumental para se formular modelos. A principal capacidade do engenheiro é, quando vai tratar com questões complexas, elaborar modelos. Então, por exemplo, quando nós estávamos escrevendo esse artigo, surgiu aí essa pergunta. Veja, as redes inteligentes estão sendo propostas num contexto de um setor elétrico que tem consumidor, empresas concessionárias, um governo que faz o papel de agente regulador. Em última análise, todos esses agentes dentro desse mercado têm que estar em equilíbrio. É como uma balança, né? Tem que haver um equilíbrio de interesses entre esses agentes, como está demonstrado aqui nesse desenho, né? Esse equilíbrio dinâmico entre o interesse dos agentes regulados, que buscam uma remuneração justa pelo capital investido, que querem ter os contratos de concessão honrados, né? que buscam regras claras para poder participar desse esforço de desenvolvimento do setor elétrico brasileiro. Então, são justas essas recomendações dos agentes. Por outro lado, os consumidores buscam ter tarifas razoáveis, ter qualidade na energia fornecida, qualidade nos serviços prestados, garantia de que os seus direitos democráticos de acesso à energia elétrica sejam garantidos pelo agente regulador. Então, o governo, por sua vez, ele faz o papel de definição das políticas econômicas, né, e define os interesses estratégicos do país para que aquele setor se desenvolva, né, e alavanque o desenvolvimento dos demais setores. Quer dizer, se o interesse público é colocado como fiel da balança, né, é ele que define, né, o ponto de equilíbrio aqui, então tem-se um ambiente de maior justiça ou de maior riqueza social, né, a minimização dos impactos ambientais, e isso resulta em sustentabilidade. Então, essa balança, ela funciona em equilíbrio. Quando, por qualquer razão, não há essa situação de equilíbrio, vai haver um dano, um prejuízo, né? Alguém vai ser lesado nesse contexto. Então, a pergunta que se fazia naquela época, e ainda se faz hoje, é assim: nós temos um modelo de mercado do setor elétrico. Esse modelo, ele resulta num bem-estar socioeconômico, que a gente pode medir, pode quantificar. Tantos bilhões de reais aqui. E aí eu vou fazer investimentos por diversas razões, como nós comentamos aqui, de melhoria da confiabilidade do sistema, melhoria da estabilidade, melhoria da qualidade, redução das perdas não técnicas. Mas vou fazer investimento de automação para melhorar a resiliência das redes, possibilitar que fontes renováveis sejam inseridas no sistema. Quer dizer, vai ter um investimento nesse novo mercado elétrico que a gente espera que seja inteligente. E, obviamente, isso vai resultar em benefícios. A pergunta que se faz é: nesse novo modelo, o bem-estar socioeconômico produzido, né, remunerando os investimentos e à luz dos benefícios, vai ser maior do que e mais justo do que os benefícios do mercado existente? Quer dizer, ninguém consegue responder essa pergunta de forma objetiva, né? Porque é tão complexo você tratar desse problema
Não existe um modelo simples que possa dar resposta a essa questão. Então, a gente colocava isso num diagrama, exemplificando, por exemplo, olha, nós temos o consumidor que recebe a energia elétrica através da rede, né, passa pelos sistemas de uso final e agrega valor a esse consumidor. Claro, se ele usa a energia, ele vai pagar por essa energia. Esse pagamento, né, dessa tarifa, né, gera uma receita para a empresa distribuidora que repassa todos os custos, né, da cadeia, né, de geração, transmissão, distribuição, encargos setoriais, aí parcela A, parcela B, e tudo que está pendurado na conta de energia elétrica, a distribuidora é uma coletora de impostos praticamente. E esses custos é que mantêm o sistema. Bom, o consumidor tem um excedente pelo uso dessa energia, né, que é o que a gente chama de surplus, né, e a distribuidora também, né, com os seus esforços ao longo do ciclo tarifário, ela tenta aumentar o valor econômico adicionado, ou seja, o surplus da empresa, né, somado com o surplus do consumidor, é o que nós quantificamos aqui inicialmente como o bem-estar socioeconômico desse mercado. Agora, quando a gente implanta redes inteligentes, o que muda nesse mercado, nesse modelinho de mercado bastante simplificado? Bom, o consumidor, que antes ele recebia energia e pagava por essa energia, agora, de alguma forma, ele pode produzir a sua própria energia. Então, pode ter um fluxo bidirecional, né? Quando ele compra energia da concessionária, então ele paga por isso, ou ele recebe, né, pela energia que ele disponibiliza para a companhia eletricidade. Então, com isso, espera-se que tenha uma redução de custos, né? E essa transação de energia que antes era unidirecional da rede para o sistema, né, de uso final do consumidor, pode também acontecer de forma reversa, ou seja, o consumidor, através dos seus sistemas de geração fotovoltaica, por exemplo, vai fornecer energia para a rede. Com isso, reduz as perdas na rede, reduz a necessidade de ter geração de fontes fósseis, por exemplo, termoelétricas, a gás, a derivados de petróleo, e, portanto, uma redução de custos. Né? Ao final, o consumidor tem um excedente que é maior que o excedente que ele teria no cenário tradicional. E, obviamente, se esse sistema foi bem planejado, o bem-estar socioeconômico nesse novo mercado inteligente deve ser comparativamente mais vantajoso do que nesse. Senão, não há razão para mudança. Então, esse é o ferramental que a gente coloca, né, na hora de fazer uma reflexão. Agora, não está representado aqui vários aspectos que nós discutimos, né? Aqui estão aspectos eminentemente fluxo de energia e fluxo econômico. Mas quais outros aspectos têm que ser colocados? Como, por exemplo, vocês muito bem ilustraram, né, nos questionamentos, a questão de as redes inteligentes são para quem? Como nós vamos reduzir a pobreza energética, como a Fernanda colocou ali? Quer dizer, você cria uma nova forma de produzir, distribuir, comercializar energia ou compensar energia, mas quais são as perguntas que ainda não foram resolvidas? Quer dizer, o quão smart, de fato, são as smart grids? Né? Elas levam em consideração todos os stakeholders? Como elas resolvem o conflito de interesses entre os vários agentes? Será que o interesse de alguns agentes não vão sobrepor aos interesses de outros? Será que aspectos como padronização, normalização, né, vão ser colocados de lado para proteger grupos de influência que têm poder e que, de certa forma, vão monopolizar esse mercado? Quem vai se beneficiar com a implantação das redes inteligentes de fato? Qual país? Qual indústria? Qual empresa? Qual pessoa? Então, isso que é importante pensar quando se fala em complexidade e uso de tecnologia, né?
a gente tem que levar em consideração que todos esses agentes têm que estar orquestrados, né, e organizados e mensurados para que se tenha um equilíbrio. No final das contas, o que se busca com o uso da tecnologia é uma situação de equilíbrio. Essa é a imagem da balança que a gente colocou para vocês aqui. Esse equilíbrio tem que ser constantemente buscado no mercado. Quando não existe esse equilíbrio, então a gente está tendo aí uma situação de abuso, de injustiça, né, que acaba não sendo sustentável, né? Então, a questão das interações no desempenho de normas, aspectos ecológicos, econômicos, jurídicos, de sustentabilidade, tem que ser colocados, né? Uma outra pergunta interessante, né, que modelo de negócio poderia atender às necessidades de inovação das redes inteligentes e proporcionar um equilíbrio e um futuro sustentável, tanto para as concessionárias, quanto para os consumidores, para os investidores, né? Então, esse é o conceito. Quer dizer, o modelo de negócios tem que garantir essa atratividade para o investimento, mas, ao mesmo tempo, uma distribuição que promova mais justiça e promova o benefício de muito mais pessoas, né? E essa é a dificuldade. A dificuldade não é só da agência reguladora, é de cada um de nós ao exercer o nosso papel de cidadão, de engenheiro, né? E a gente tem que pensar que políticas públicas têm que criar um bem-estar público, não somente um bem-estar privado, né? Porque se a política cria um bem-estar privado, então ela não é pública. Então ela é uma política privada, que foi criada para atender um interesse privado. E isso dificilmente é avaliado. Uma vez criada a política, ela foi implementada na forma de lei, ela gera os impactos, como é lei, ninguém questiona, não há processo jurídico, porque está cumprindo a lei. Mas essa lei foi feita não para atender o interesse legítimo. Então, aí vem o princípio da ética, né, da justiça, da transparência, da motivação do uso da tecnologia, do uso do conhecimento, para levar a sociedade a um patamar de equilíbrio que seja sustentável. Senão, essa ciranda ela só cresce de uma forma que aumenta cada vez mais o desequilíbrio, e isso não interessa a todos, interessa a poucos. Aliás, às vezes, criar desequilíbrio é a forma mais rápida de produzir riqueza, para poucos. Não é a forma mais rápida de distribuir riqueza. Não é verdade? Bom, vocês têm, então, esclarecido nos materiais do Moodle essa abordagem filosófica, essa visão conceitual. Sugestão: dê uma lida rápida nesse texto, leiam esses outros dois também rapidamente e formulem aqui 3 questões sobre esse tópico que nós comentamos, né? Questões conceituais, filosóficas, né? Sobre redes inteligentes. E aí tem o questionário, vocês têm até o dia 30 para fazer, uma semana, tá? O próximo item, sugiro que vocês visitem essas ferramentas computacionais, esses sites. Tem uma questão para resolver, que também vai ser divertido de vocês fazerem. E aí, o trabalho final fica por conta de vocês e fazer a entrega aqui. Eu imagino que vocês não terão dificuldades em produzir essa apresentação, né, através de vídeo. Eu sugiro que vocês usem aí, pode ser o Google Meet mesmo, vocês se reúnem em equipe, produzam, apresentem o trabalho como estou apresentando para vocês aqui, e entreguem um artigo lá, e nós vamos nos ver, né, no dia 30 para saber se eu posso ajudar em algo mais em relação ao projeto, se posso esclarecer alguma dúvida,
né? E, novamente, fica aqui meu agradecimento pelo interesse de vocês em estar participando desse curso, essa persistência, né, de estar até o final, tá certo? E o nosso objetivo, meu, do Paulo Ribeiro, do Zambroni, é justamente de capacitar vocês a refletir criticamente sobre essa temática que são das redes inteligentes e qual papel que elas podem ter num cenário de complexidade maior que os sistemas elétricos vão e já estão enfrentando nesse futuro. Tá bom? Estou aberto a perguntas. Tudo bem? Ficou claro? Ficou muito filosófica essa aula, mas a ideia é assim, é refletir sobre todos os aspectos da criação, da utilização da tecnologia, envolvendo todos os agentes, todos os stakeholders, todas as partes interessadas, e pensar em todas as dimensões, né, não somente técnicas, não só de interdependência entre as diversas camadas, você pode pensar no modelo, técnica, comercial, né, de telecomunicação, de informação, de mercado, jurídica, política, porque, no final das contas, nós somos responsáveis, né, por aquilo que criamos. E como engenheiro cria muito, então a gente tem que ser responsável pelas nossas criações. Tranquilo? Foi claro? Perguntas? Tudo certo, Felipe? Tudo certo, professor? Fernanda? Então tá bom. Prazer ter vocês aqui. Obrigado por estarem compartilhando aí a atenção e o tempo de vocês. E aproveitem bem essa semana, tá bom? E se divirtam fazendo os exercícios lá, que é muito legal. Vocês vão ver que não vão ter dificuldade de resolver, não. E, mais uma vez, boa sorte aí e dediquem-se aí na entrega do trabalho final, tá bom? Eu acho que comentei com vocês, eu vou solicitar, eu submeti um pedido de bolsa de iniciação científica por um ano, de agosto de 2020 até julho de 2021. Caso vocês tenham interesse, assim que eu tiver informação sobre o edital, eu repasso para vocês, tá? Quem quiser trabalhar no nosso grupo, ajudando esse esforço aí de produzir e distribuir conhecimentos na área de redes inteligentes, né, será muito bem-vindo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado. Oi? Uma dúvida que o grupo teve sobre esse trabalho final, posso tirar com o senhor? Por favor, agora é o momento. Então, a gente está com dúvida sobre o tempo da apresentação, pode ser 10 minutos. Tá, então vamos lá, olha, qual que é a ideia? A ideia é que vocês façam uma apresentação e coloquem no fórum aqui, responda o fórum, tá? Então, é um fórum simples, né? Vocês respondam, não há tópico. Eu vou acrescentar um tópico aqui, então. Apresentação dos projetos de aplicação. Aqui. Por favor, insira aqui o link de seus vídeos. Muito obrigado. Muito bem. Então, olha só, o que vocês vão fazer? Vocês, por exemplo, faz uma apresentação em PowerPoint. Faz o artigo. Fez o artigo? Maravilha. Agora, cria uma apresentação em PowerPoint. E fez a apresentação em PowerPoint, então, o que vocês vão fazer? Vocês vão produzir esse link, né? Produzir um vídeo. Como produzir o vídeo? Você pode, por exemplo, usar o Google Meet e fazer uma reunião
com os seus colegas, supondo que vocês fossem uma equipe aqui. Então, num determinado momento, você vem e apresenta uma parte do trabalho, aí outro colega apresenta outra parte do trabalho, e aí o Google Meet vai estar gravando isso. O ideal é que você use aí entre 5 e 10 minutos, não mais do que isso, para apresentar os conceitos. Qual é o problema? Qual é a metodologia? Quais foram os resultados obtidos? Né? Quais são as soluções encontradas? Quais as recomendações para trabalhos futuros? Né? Praticamente isso. Então, em 10 slides, você resolve o problema. Se você usar 30 segundos para cada um, em 5 minutos você explicou o problema que você pesquisou dentro do contexto de redes inteligentes. Outra alternativa, eu não vou conseguir reunir todo mundo. Então, você conversa com os colegas e fala assim, olha, você apresenta o slide 2 e o 3, perfeito. Ou você apresenta o 4 e o 5, você apresenta... Aí cada um produz um videozinho, pega o seu celular, filma no seu celular, olha, eu vou falar sobre isso, papapá, manda o vídeo para um, aí junta tudo isso num editor de vídeo, e aí esse vídeo posta no YouTube e manda o link ali. A ideia é que vocês trabalhem em equipe e apresentem. Essa é uma competência importante que o engenheiro tem que ter, de saber apresentar o resultado do seu trabalho. Tá? Vocês certamente vai ser requerido de vocês essa competência também. Então, por isso que nós estamos incentivando que isso seja feito também nessa disciplina. Fui claro, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu dei uma série de sugestões de como vocês podem fazer. Tá, Jorge. Obrigado. Valeu, Gabriel. Bom trabalho para vocês. Mais alguma pergunta, pessoal? Felipe, Fernando, Henrique, Isabela, Leonardo, Lucas e Lucas Ferreira. Tranquilo? Não tão tranquilo, né? Final de semestre é sempre corrido, tem muita coisa para fazer, então vou deixar vocês, né? Agora são 8h26, nós já gastamos aqui uma hora e meia, né, conversando, e para mim foi um prazer ter vocês como alunos, tá bom? Espero encontrá-los em outras oportunidades também, em outras disciplinas que nós estaremos oferecendo aí no segundo semestre, tá bom? E bom trabalho aí, boa sorte, né? Bom desempenho aí em todas as disciplinas, tá bom? Fechem aí com nota máxima, né? E fiquem em casa, Cuida bem da saúde aí, que é o mais importante. O resto não tem pressa, tá bom? Grande abraço para vocês. Até mais. Obrigado.